Pedro pregando na casa de Cornélio, ali havia os seus amigos, seus parentes mais íntimos, e Pedro então trazia o seu testemunho, a palavra de Deus, a revelação do Senhor Jesus, mostrando que Jesus veio justamente para isso, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Ele foi aquele que Deus enviou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor Jesus. E interessantíssimo, gente, enquanto Pedro pregava, falava, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra. Está escrito no versículo 44, Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando, aleluia, o Espírito Santo o interrompeu e disse, calma aí rapaz, dá licença um pouquinho, Ainda Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, graças a Deus, que coisa preciosa e maravilhosa. E os judeus convertidos que tinham vindo com Pedro, ficavam admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também agora sobre os gentios. Oh, que coisa maravilhosa! O que Deus preparou para os judeus agora derramou também sobre nós, sobre os gentios, pois eles os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água a esses, impedindo que eles sejam batizados? Pois eles receberam o Espírito Santo como nós. Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro, depois que eles foram batizados, ficassem com eles alguns dias para ensinar-lhes mais. Ah, que experiência gloriosa! Esta foi a conversão de Cornélio, um ato completo do agir, do operar de Deus. Deus fez maravilhas e Deus continua a fazer maravilhas em nosso meio, amados irmãos. Eu gosto de pensar como aconteceram esses fatos, porque Pedro, que pregou a primeira mensagem, dizendo para os irmãos, para os judeus, quando os judeus viram o Espírito Santo descendo sobre eles, ali no dia de Pentecoste, os judeus perguntam, ei, e o que nós devemos fazer? Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas em Cornélio aconteceu ao contrário. Em Cornélio o Espírito Santo desceu primeiro, depois eles foram batizados nas águas. Você percebe que houve aí, irmãos, como dizem alguns teólogos, há três, e o pastor Ken Rega também defendia essa linha, 3 batismos, pelo menos 3 batismos, talvez até exista mais. Eu agora pensei em um outro batismo que Jesus falava, o batismo de fogo. Então, talvez existam até mais batismos. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá que há um só batismo, é um só batismo em Cristo. Em Cristo é um só. Nós estamos na igreja, lembre-se disso. Quando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados é o batismo nas águas, é quando nós descemos as águas. Foi o que aconteceu com Cornélio, sua casa, seus amigos, todos aqueles que receberam o Espírito Santo também foram batizados ali nas águas. É necessário, meus irmãos, é necessário, porque Jesus afirmou, quem crer e for batizado será salvo. Você que é salvo e ainda não foi batizado, certamente há um incômodo no teu coração. Quem sabe agora você ouvindo isso, bate aquele ponto, meu Deus, eu não fui batizado. Talvez a tua igreja não batize e você precisa obedecer esta ordem do Senhor. Com Pedro, ali na casa de Cornélio, aconteceu algo inusitado, porque enquanto ele pregava, o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, eles foram batizados no Espírito Santo. Um outro batismo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito e o batismo em Cristo Jesus. Isso é glorioso. O batismo
em nome de Jesus e o batismo em Cristo, quando nós ingressamos na igreja, ingressamos no corpo, nós fazemos parte de Cristo, estamos nele. Isso é tão maravilhoso, que doutrina preciosa e maravilhosa, irmãos. Aqueles irmãos receberam estes dons maravilhosos. Naquele mesmo dia foram batizados no Espírito Santo, foram batizados em Cristo Jesus e foram batizados nas águas. Ali mesmo foram batizados nas águas. E depois, claro, seguiram aprendendo, porque Pedro ficou ali com eles, ensinando, mostrando para eles como deve ser o caminhar em Cristo Jesus. Isto é tão maravilhoso, tão precioso. Eu gosto de pensar muito sobre isso. Eu me lembro quando nós nos convertemos há muitos anos atrás e depois que estávamos na igreja, aquela comunhão gostosa, aquele entendimento precioso, nós nos dirigimos à casa do pastor para perguntar para ele: pastor, e agora? O que nós devemos fazer? Como é que nós devemos caminhar? Qual é o proceder de um crente? Como deve ser? E o pastor então nos ensinou tão amavelmente. Ele falou: agora, meu amado Narciso, você vai seguir a direção do Espírito Santo. Não tem um livro de regras, de doutrinas em nossa igreja, mas nós temos sim, temos a Bíblia, evidentemente, e temos o Espírito Santo que nos guia, nos conduz em toda a verdade. Foi tão precioso aquele momento. A partir de então, eu comecei a olhar mais nessa visão, assim, nessa vertente do Espírito, querendo ouvir, querendo saber o que fazer e como fazer para agradar ao meu Deus. Eu gosto de pensar, volto a dizer, já falei 3 vezes, mas não tem problema, eu gosto mesmo de pensar sobre isso, sobre esses acontecimentos preciosos. Pedro viu, irmãos, Pedro percebeu aqueles irmãos ali na casa de Cornélio falando línguas. É uma língua diferente, é algo que o Espírito Santo nos dá, que enche o nosso coração, enche a nossa alma. É um presente que marca a entrada, a vinda do Espírito Santo em cada um de nós. Eu entendo bem assim, irmãos. Eu sei que pessoas entendem diferentes, mas o falar em línguas estranhas é o início de tudo, é o início. E olha, eu quero dizer para você, não é algo que se ensina, viu, irmãos? Não é algo que se aprende, como alguns pensam. Alguns eu já vi pastores mesmo ensinando isso. Olha, você começa a fazer assim. Não, pelo amor de Deus, não. Pedro não teve tempo, não falou nada para aqueles irmãos. Eles começaram a falar segundo o Espírito lhe concedia que falasse. É o Espírito Santo que entra em nós e nos batiza e enche de gozo, de alegria, e nós começamos a falar em outras línguas que não entendemos e a glorificar e a magnificar o nome do Senhor. O Espírito age, o Espírito vem. Jesus Cristo é Senhor, mas deu autoridade, na verdade Ele enviou o Espírito Santo, que também é Deus, para habitar, para estar em nós, para nos selar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Convido você agora a orar, a ter um tempinho de oração. Se você puder fechar os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, graças te rendemos por tua palavra, pelo teu ensino. Graças te rendemos por aprendermos mais, meu Deus. Dia após dia, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra os teus caminhos, a tua verdade. Senhor, eu sei que brevemente estaremos na glória, brevemente estaremos contigo, porque os nossos dias aqui passam como um pensamento, diz tua palavra. Nós voamos e brevemente estaremos contigo. E enquanto aqui estivermos, meu Pai, nós queremos ser úteis. Queremos, meu Pai, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito, cumprir aquilo que está no Teu coração.
Usa as nossas vidas para isso, usa as nossas vidas para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou Pedro, assim como o Senhor usou Barnabé, Ananias, Filipe, usa-nos hoje, meu Pai, na obra que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te pedimos, meu Pai, te glorificamos, pedimos a tua bênção, eu peço a tua bênção sobre teu povo, sobre tua igreja, sobre aqueles que hoje sofrem, aqueles que hoje choram. Passamos dias difíceis, meu Pai, e precisamos tanto, tanto do conforto, do consolo do teu Espírito Santo. Vem sobre esta vida, meu Pai, este irmão que ora, esta irmã que chora e continua a orar. Que o consolo do Senhor, a mão do Senhor, venha sobre eles nesse instante, no precioso nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Não se esqueça, o Espírito Santo foi enviado, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desce sobre cada um de nós. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome do Senhor.